Salve, salve, rapaziada! Vamos lá dar início a mais um episódio do nosso Correria Podcast. E hoje é uma satisfação ter um amigo aqui, né? Para muitos aqui conhecem nosso amigo Júnior, para alguns Júnior Gordinhos, Júnior Ferreira, um cara super do bem, para alguns polêmicos, para outros um cara super de boa. E eu agradeço por você ter aceitado o convite. Eu acredito que você vai agregar muito ao nosso programa. Obrigado, Luiz. Obrigado a galera do Correria Podcast. Tá aqui, né, Luiz? Para muitos é polêmico, para outros é um menino do bem, mas sou eu mesmo, né? Sou eu mesmo, um cara que ama o futsal, um cara que às vezes não tem papo na língua e fala o que quer, eu falo o que pensa, e às vezes a verdade aqui no nosso esporte, aqui na nossa cidade, é tida como uma coisa absurda, né? Só falar a verdade aqui às vezes é chato. Aí por isso que tem essas coisas. É verdade. Para dar início, me fala um pouquinho da sua trajetória no esporte em geral. Ô Luiz, como todo menino aqui, né, de São Miguel dos Campos, eu comecei na rua, jogando bola na rua. Quando eu era pequeno, lá por volta dos 8 anos e tal, eu era meio gordinho, aí não tinha muitas oportunidades na escolinha, mas isso nunca me desanimou. Nunca botou isso pra baixo. Aí em 2008, eu na casa do meu avô, minha família apaixonada pelo CSA, apaixonada pelo Corinthians e o Flamengo, é dividida a família. Corinthians e Flamengo, a gente tava assistindo a final do Mundial de Futsal, Brasil e Espanha. Seleção fantástica da Espanha e seleção fantástica brasileira, Falcão, Thiago na fase, Luiz Amado na fase lá da Espanha. Eu assisti essa final. O jogo foi para os pênaltis. E para mim esse jogo ainda tá na minha memória, que foi um duelo interessante. Luiz Amado versus Falcão. Eu disse, que goleiro é esse, véio? Cara grandão, galego. A partir de agora eu quero ser goleiro. Já não assistindo o jogo, já assistindo, vendo o Luiz Amado e o Thiago, porra. Os caras saem com o pé, os caras chutam, os caras defendem. Aí foi pros pênaltis, tentou o Franklin. O Franklin pegou 2 pênaltis da Espanha. Disse, poxa, meu Thiago irmão. e Franklin, ele já vem da sucessão do Lavoisier, né? Do Lavoisier, grande Lavoisier. Aí daí em diante eu comecei a agarrar futsal. Aí quem abriu muitas portas pra mim na infância foi o Valdemir, o professor Valdemir Professor Costa e o Valdemir. Alex. Esses dois caras eu tenho o maior respeito, maior admiração, porque eu gordinho, tendo problema de sinusite, que me atrapalhava muito, os caras abriu as portas pra mim e nunca tirou do time, entendeu? Tô Então entendendo. esses caras me motivou muito, principalmente o Valdemir. Pô, o Valdemir era sensacional assim de incentivar, entendeu? Dois excelentes profissionais, né? Professor Valdemir e professor Alex. Mas é bacana, né? Você começar a sua raiz, apaixonado pelo futsal também, como eu sou, né? Eu gosto de futebol, os outros esportes, mas a minha raiz é futsal. Falando de futsal, o que falar hoje sobre o futsal? Vamos começar falando sobre o futsal alagoano. Futsal alagoano. Nos últimos anos. A gente teve uma crescente, né? O prefeito Lucas Santos lá, a galera de Traipu, o Bebeto tá de parabéns. Antigamente a gente tinha só Maceió, né? Era Maceió. Douglas Teixeira, os caras vinham aqui em São Miguel e acabava com a gente, velho. Desanimava tudo. Muito tempos atrás a gente tinha Maribondo como o forte Era o Palmeiras potência. e o Bola Murcha. Bola Murcha, Piranhas. Depois veio o Piranhas, depois veio o Boca da Mata com Santa Rita. O Bebeto já tava ali, o Neto Baú já era um dos goleiros. A galera já tava ali aprendendo e hoje o Klinge de São Brás que é o prefeito de São Brás, e o Lucas Santos de Traipu tá dando uma aula de fazer futsal. Entendeu? O Douglas Teixeira no São Brás e o Bebeto no Traipu. Dois monstros. Dois professores. Lembrando que recente, essa semana passou, a gente tivemos a forte equipe do Traipu como campeã da Taça Brasil. Um título que é orgulho para todo o alagoano. E de um jeito gostoso, velho, que Faltando foi. 7 segundos, empatar o jogo e ser campeão nos pênaltis, né? Bom, então, vamos lá. Estou com umas perguntas aqui para dar início. Vamos falar agora um pouco sobre o futsal miguelense e sobre sentimentos. Qual é o seu sentimento sobre a equipe do Terrenense? Foi um bairro que eu fui criado ali na infância, né?
Você morou lá no terreno. Morei lá no terreno na infância. Meus primos todos são terrenenses. E o Júnior rodoviária. Mas porque rodoviária é de De criança, mas criança. eu tenho o maior respeito ao terrenense. Maior respeito. Eu só fiquei chateado numa última passagem que eu tive por lá, era preparador de goleiro. Tava aprendendo ainda futsal, porque eu gosto muito de aprender, entendeu? E quando não deu oportunidade ao Vitor, né? Meu primo que hoje se encontra na Portuguesa lá de São Paulo. Aquela não oportunidade ao Vitor deixou ele triste e eu ver o meu primo que é um cara que, porra, treina, se dedica, joga profissionalmente futebol de campo, não tem uma oportunidade terrenense ali, me deixou meio triste também. Mas nada contra o clube, nada contra a torcida Terremoto, que são amigos meus de infância, que faz parte daquele time. É bacana. E rodoviária? O que representa pra você a equipe do rodoviária? Mas ali é a minha infância, né? Meu pai me levava ao ginásio para ver o Robson agarrar. Um Outra grande grande ídolo. referência, né? Referência Robson Nildo e Alexandre. Eu estrear na rodoviária, num clássico contra a rodoviária Estrela, até aquele jogo, aquela confusão que foi, eu ganhar. Eu realizei um sonho, velho. Realizei um sonho. Chego me arrepio, pô. Mas é Porque foi bacana. a paixão de criança. Você lembra qual foi o ano? Foi ano passado, Ano passado. aquela estreia do Alagoano, que teve aquela bola do John, deu aquela confusão todinha. É bacana. E é gostoso a gente bater um papo, porque a gente começa a falar e começa a lembrar de muita coisa boa já vivida aqui em São Miguel. A gente sabe que São Miguel dos Campos é uma cidade que é apaixonada pelo futsal. É, Cara, verdade. então nós somos agraciados de poder, por ser amante de futsal, morar numa cidade que é apaixonada pelo futsal. Então as coisas se encaixam, se unem, né? Mas voltando, vamos lá. O que falar aí do Campeonato Miguelense dos últimos anos? A gente tava vindo a gente tá vindo numa crescente muito boa de técnica, de tática, entendeu? A gente viu essa última semana o Douglas Teixeira estreando na ABF, fazendo inversões, fazendo modificações que melhorou o time da ABF. A gente sempre vê o Irmandade vindo com o Bebeto. Eu tô lá muito para aprender, porque o Bebeto é 01, pô. É inexplicável aquele cara, qual o coração que aquele cara tem. E a crescente do futsal chama também a atenção os jogadores locais, né? Tipo, a gente tem a performance atual campeã sub-20, que fez aquela semifinal lá contra a Rodoviária, que ano passado no sub-20, que foi um jogo empolgante. Dois jogos empolgantes. Aí você tá vendo a crescente dos atletas chamando de casa. Vocês estão vendo que tá a base, né? É, Tá sendo a gente tá criada. vendo o Perform classificada numa Taça Brasil sub-20 jogando de igual para igual e os times se defendendo contra o time alagoano sub-20. Isso a gente não via. Não via. É show Isso de a gente bola. não via. Sério mesmo. Ver um cara igual o Mikael, que mora lá na ladeira, jogando, metendo gol, os caras respeitando Respeito. Alagoas no sub-20, na casa de Simão Dias. Isso é um orgulho da poxa, Luiz. Isso a gente demorou muito pra Demorou. ver. Remamos muito. Foi. Inclusive na parte também quando eu ainda me arriscava dando uma de goleiro, a gente não tinha a pegada que tem hoje, né? Hoje É. a gente somos agraciados aí e ver essa molecada que tá chegando, se dedicando, que continue assim, porque o futsal ele não pode se acabar não, principalmente aqui em São Miguel. Poxa, aqui em São Miguel, todo mundo que chega aqui em São Miguel fala que é um celeiro de craques. Às vezes a galera daqui de São Miguel, Luiz, muitos vão ficar com raiva de mim, tá ligado? Mas a galera aqui, os jogadores, tem que escutar mais, se dedicar mais. Não é só a parte física, não, cara. Futsal, a parte física é fundamental, mas a parte tática, pô, aprende. O futsal ele é um jogo de estratégia, você tem que É um jogar um xadrez. xadrez, você É tem um que ter a xadrez. mente fresca. E muitas coisas a gente fala com os atletas aqui e os caras, poxa, vai estar falando demais, é isso, é aquilo. Diz, cara, a gente tem uma prova viva esse ano aí, o que tá acontecendo. A galera aqui se achou muita mídia. Sábado vai lutar pra não cair.
É sábado ou é quinta o jogo lá do PSG de Uzbek? Se eu não me engano, é sábado. É sábado, Não né? tenho a certeza. Eu também não tenho certeza, mas esse jogo aí é lutar pra não cair, cara. Se perder o jogo, E era tido como uma das equipes que tinha grandes é, probabilidades de passar. Complicou a equipe do grupo, né? Porque a gente vê o exemplo hoje da da ABF, ABF, aquele empate lá, o negão aquele pegando empate, bola, pegando pensamento. isso, entendeu? Mas é aquilo, o futsal ele é dentro da quadra. Mas a gente não viu a Disbeck fazendo um papel tático fundamental. A gente viu ela brigando muito, Uma boa entendeu? equipe, né, com bons jogadores, mas na sua É, visão faltou faltou tática, faltou tática. jogar futsal, faltou um jogador salonista. Os dois meninos que veio lá de Pernambuco não foi bem, não encaixou. Pelo que eu conheço o Juninho, acho que até o Juninho não queria os caras, entendeu? O Juninho Mas acredita muito no trabalho dele. O Juninho Ferreira acredita muito no Juninho trabalho Ferreira. dele, o dia a dia dele, Grande entendeu? abraço ao nosso amigo É, Juninho. grande abraço. Ele acredita muito no o trabalho dia a dia dele. E o estilo de jogo da Disbeck, que é um time muito leve, muito rápido, Rápido. os dois caras veio pesado, entendeu? Os dois caras veio pesado. Nesse caso, no seu ponto de vista, né? O seu ponto É. de vista, ninguém tá afirmando que era o que estava acontecendo. Ah. Seriam jogadores que, pelo treinador, pelo que você acredita e conhece o treinador, aqueles jogadores não era para se encaixar ali naquela equipe. É, não se encaixava. E também faltou aquela tática, né? Mas a gente sabe que o Disbeck treina muito, a gente não viu uma saída de bola, a gente não viu o Disbeck com jogadas de bola parada, a gente viu o Disbeck com goleiro linha, não fazendo o que o goleiro linha de futsal tem que fazer. A gente não viu um padrão de jogo, entendeu? Aí se pecou muito aquele jogo contra o Estrela, que tem um tal de Batom, que... Fora de série. Aí tem um tal de Vance também. Cara, veio jogando muito, viu? Ele encaixou ali. Pô, É... o cara é campeão da Taça do Rei lá na Espanha. Aí não tem o que falar, né? Cara chega ali atrás, ó. Esse pedaço é meu, o resto vocês se viram. Aqui não passa nada, né? Aí o Lucas Ureia, rodado. Tá um time encaixado assim, mas o que eu venho falando de evolução do futsal miguelense, a Disbeck deixou a desejar. Esse ano, na parte tática. Vamos agora falar um pouco sobre a arbitragem de futsal. Para alguns é descontrole, né? Para outros não. O porquê, no caso desse tal descontrole, quando o assunto é arbitragem de futsal Eu alagoana? estudei, né? Eu estudei. E a gente vê caras que não estudou tá lá. Um dos motivos da minha saída. Se eu faço um curso, se você faz um curso, Luiz, e eu não faço, e eu chego primeiro a você, primeiro do que você no lugar que era para quem tá fazendo o curso chegar, já tem alguma coisa errada, né? Eu estudei, eu fiz provas, passei em todas elas, física, súmula, regras, passei em todas elas, tive a minha média muito boa, entendeu? E ver caras que, poxa, velho, um dedo na cara, meu irmão, não é expulsão. Isso é uma agressão. Esse último jogo agora, eu falo desse último jogo. Não vou nem tocar em 2022. Aquele caso lá com o Paulo, professor Paulo, entendeu? Não vou nem tocar nesse assunto, vou tocar no assunto de sábado agora. Um dedo na cara não é expulsão. Um dedo na cara não é expulsão. O juiz estava em cima do lance. O jogador do Terrenense saiu até o jogador do Irmandade e botou o dedo na cara. Isso não é expulsão, isso daí é uma falta de respeito. Por isso que acontece o que acontece no futsal alagoano, cara. Você não vê a arbitragem alagoana apitando o final de Taça do Brasil, final de Taça Nordeste. Faltou pulso. Faltou ele apitar a regra, só isso. É muitas vezes que faz. Os caras deixam a regra do lado e vai apitando na manha pra A ou B não ficar no pé. Já vi muito isso. Eu mesmo dentro de quadra apitando, eu vi muito isso. A gente no ponto eletrônico, pô, mas na regra tá assim, assim, assado. Um cara puta velho falar, vamos deixar o jogo correr, senão a gente se complica aqui. É, tem que aceitar. Cara novo, apitava com 21, 22 anos. É, começando, molecão, nem barba eu tinha. Na sua visão, era caso de expulsão. É, esse lado aí do que o Tilica saiu do lugar dele foi até sangue, é caso de expulsão, pô.
É seguir a regra, né? É só seguir a regra, cara. Você não pode em nenhum momento apontar o dedo na cara pra ninguém. A gente aprende de criança que é uma falta de respeito. Ah, mas o Sam se jogou, simulou, mano. O cara levou uma dedada na cara, cara. Verdade. Outro jogador faltou com respeito a ele. Todo respeito ao grande Tilica, um dos maiores atletas que eu já vi pisar nessa quadra aí. Eu fico triste com o Tilica porque o Tilica não encheu dinheiro de bolso jogando futsal. Que, que o Naninho fala uma frase, pô, o nosso amigo Naninho falou uma frase que é meio cabulosa, mas tem a verdade da frase. O Naninho fala que quanto mais ele vê os jogadores de fora, os pivôs de fora vindo pra cá, mais ele tem certeza que o Tilica joga muita bola. Cara, é realmente. E assim, o Tilica, ele é um cara que. Eu acredito que o Tilica tá com seus 33, 34 É, anos. essa faixa, essa E faixa ele de vem idade. mantendo uma constância de craque desde os 20, 21 anos, É, cara. pô, Ele estourou e tá se mantendo e e cada esse ano vai ano ele ficando tá melhor. fininho, pô. E cada ano tá ficando melhor o cara. É, e esse ano ele tá fininho, não tá bebendo. Se Tá do dedicando, né? trabalho, academia, treino. Se dedicando. É, Pra mim é um aí. dos maiores que São Ainda bem Miguel que já lá na teve. Verano, lá no Gunga. Ainda bem que lá na Verano, lá no Gunga, ele joga comigo lá, o Lá, futsal lá, não lá 27, no né? roteiro. Aí, pra segurar o homem lá também é complicado. Ele jogando do lado é mais tranquilo, né? Quando ele joga contra, eu já fico, porra. Esse homem é Mas cabuloso, que não pode dar um espaçozinho, não. o cara é monstro, o cara é É, diferenciado. Vamos lá, vamos dar continuidade, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. E vou fazer duas perguntas em uma. tá certo. Uma boa e talvez uma possa ser que seja polêmica. Qual foi a melhor equipe que você já fez parte e qual foi a pior? É porque eu peguei, ainda joguei a primeira divisão do futsal. Eu joguei a primeira divisão do futsal pelo Penharol, né? A gente só levou pancada. Meu pai nunca tinha visto eu agarrando. Meu pai foi assistir um jogo, ele viu o Perol fazendo 2 gols meus, o Perol é muito amigo dele. Aí meu pai, rapaz, levou 2 gols do Perol, Perol velho, dá de ser seu pai aí. Então, pra mim, assim, sofri muito, mas foi um aprendizado também, Luiz, que aprendi muito, entendeu? Jogando Penharol. Foi 2015, 2015. 2014, tinha 16 anos, 2014. Eu joguei pelo Penharol. Pra mim foi a equipe mais fraquinha, sem muita estrutura. A gente mesmo levava as bolas, água, não tinha um aquecimento adequado, não tinha um técnico de futsal. Tinha mais o seu Zé do Penharol com a paixão dele pelo, pelo Penharol mesmo. Mais de 50 anos de história, É, né? agora no campo, né, a gente perdeu o jogo, aí os caras iam mangar dele. Ele no vestiário puxava peixeiro. Quero ver ganhar de mim no campo. Rapaz. É uma figura, né? É, e o melhor time, rapaz, aquele time do Terrenense era bom, velho. Esse time do Irmandade pra mim é o mais completo. Mas eu também joguei no Ao Louco, né? Sub-20. Major Isidoro era um time massa. Jogava Rubinho, É o louco, Zé. jogava Major. no Major Isidoro. E tem a seleção alagoana Sub-19, Distrito Federal, que foi onde eu, particularmente Luiz, a minha faculdade de futsal foi com o professor Alisson. Professor Alisson, que faz parte do CSA Futsal, e o professor Jackson, de Palmeiras dos Índios. É, vamos dar uma pausa só pra gente chamar os nossos patrocinadores, tá Tá bem? certo. É, chegou o momento, Júnior, que eu costumo chamar que é o momento gratidão. Por que o momento gratidão? É aquele momento que eu gosto de separar para agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem os nossos patrocinadores, hoje o Correria Podcast,
ele seria um sonho engavetado. Então eu gostaria aqui de deixar o meu muito obrigado de coração ao professor Valdemir, que é um cara que, uma lenda, Sensacional. né? Gostaria também de deixar o pessoal da Casa do Piso, que acreditou nesse projeto. Um grande amigo meu de infância, o Fábio Lopes, arquitetura, acaba super E de um cara que bem. ama o futsal, ama a rodoviária. Isso, exato. Deixar aqui também para duas pessoas que eu acredito que você não gosta não deles, que se chama seu Hamilton e Eduardo lá da Ah, não, Crocante. ali os caras amam os caras, pô. Crocantes, nosso É, amigo. isso aí, né? Nossa segunda É, casa. Ao, eu sou aluno do professor Hamilton. a outro cara, amigaço nosso, Kelvin, né? Ah, Stay é, Imports. cabuloso, mas nosso amigo, né? É, Jorginho da farmácia, né? Um empresário da cidade, onde Homem de um bem. homem de bem. Mas, mora em Matéria e sua esposa, pessoa super de bem, É, que acredita no nosso projeto. O nosso amigo Fifinha, né? Bruno Rafael, que poxa, chegou agora junto também. Agradeço de O coração, pô, Fifinha é porque, um cara né? amante do futsal, amante do futebol, né? Gostaria também de deixar um grande amigo meu, o Wesley, né? Que trabalha com manutenção de impressoras, com computadores da WGTech. E o secretário de esporte, David Davan, que Deus abençoe a todos os nossos patrocinadores e que possamos continuar trabalhando para manter esse sonho vivo. Vamos dar continuidade, vamos falar de coisa boa. Me fala um pouquinho do que você acha do time da rodoviária que você conheceu lá atrás, aquelas Robson, pessoal, diretoria, e fala a rodoviária depois de 2012 para cá. Rapaz, aquele time ali jogava por música, né? A camisa da rodoviária jogava assim só, né? Você ter Robson, você ter Robson, você ter Nildo, Xerife. É um time fenomenal. Aí você sabe muito bem que aquele time ali Robson Nildo, é Perão, Valtinho, Perão, Valtinho. O Valtinho, V10, V10. rapaz, que jogador cabuloso você era. Ah, é aquela situação, né? Valtinho se afastou e passou a coroa pro Tilica. Foi. Ô, Luiz, o que eu acho interessante é aquele futsal antigo jogado. O time da Rodoviária tinha um padrão de se organizar e jogar. Entendeu? Mesmo quando entrava o Thiago, o Ziel, os caras tinham um jeito de jogar. Os caras se davam bem em quadra. Por isso que eu achava os caras muito inteligentes. E teve um tempo desse que a gente perdeu a essência desse futsal. A gente tá encontrando agora. Tá voltando, né? Tá voltando agora. Tem um jeito de jogar, um jeito de se organizar dentro de quadra. Entendeu? E depois de 2012, aquela punição ali, a gente campeão 2012, a rodoviária, né? Campeão 2012, a gente ficou assim, tempo parado sem jogar, cara. A galera não foi mais tendo aquele apego à rodoviária. A molecada de hoje em dia não sabe a grandeza que tem a rodoviária, a história que tem a rodoviária, não sabe. E foi difícil. A diretoria, desculpe, são meus amigos, eu respeito pra caramba, são amigos do meu pai, do finado do meu pai, que o meu pai tinha um carinho imenso pela diretoria da rodoviária. Ficou um pouco ultrapassado o jeito de pensar de fazer futsal, entendeu? O ano passado, que eu tava lá, os caras me ouviram muito. Sou grato muito. O Hamilton é inteligente, ganhou tudo no futebol de campo. Inclusive, se ele vir aqui, ele vai dar um show, uma aula. O Hamilton ganhou tudo, mas o Hamilton escutava. Alguns diretores não escutam, mas o Hamilton escutava. O Tiano, que hoje é o presidente, que está à frente da rodoviária, escutava. E a gente fez um time muito competitivo. A gente viu perder o Alagoano nos pênaltis aqui para São Brás, que a gente jogou lá em São Brás, a quadra xoxotinha. Quadra de escola. É, quadra xoxotinha, os caras já acostumados a jogar, a gente pô, tomou um vareio lá. Aqui a gente ganhou no jogo e perdeu nos pênaltis. A gente, com todas as dificuldades, é uma torcida apaixonada da rodoviária, é uma torcida muito empolgante e uma diretoria também muito empolgante que são apaixonados desde pequeno pela rodoviária. Os caras entravam no vestiário e tudo, às vezes ajudava, às vezes atrapalhava a gente da comissão técnica. Apesar das dificuldades, a gente conseguiu, depois de 10 anos, a rodoviária a voltar a jogar uma semifinal de Miguelense. Depois de 10 anos.
Lembrando que Rodoviária é o maior papa-título de São Miguel dos Campos. É, entendeu? E, e foi um ano passado foi um ano muito de aprendizado. Esse ano eu tô me lapidando muito. Esse ano eu tô me lapidando muito. Tem o Bebeto do meu lado, tem os meninos do Irmandade que eu agradeço. Poxa, eu tô tão feliz no Irmandade que o Luiz, você não faz ideia. O que eu tô aprendendo, o que eu tô contribuindo, tô me sentindo muito útil no Irmandade. Acolheu, o pessoal É, acolheu, né? me acolheu, o pessoal muito inteligente. Então, Luiz, tá ali na rodoviária, do lado do Alexandre. A galera pensa que o Alexandre tá ultrapassado. Meu irmão, o Alexandre sabe onde tá a ratoeira, as formigas naquele ginásio. Ele não consegue dar um treino igual o Bebeto ou o Douglas Teixeira dá. Mas a inteligência dele de percepção durante o jogo é muito inteligente. O jeito dele lidar com as pessoas no vestiário, com os jogadores, de um por um, é fenomenal. Eu aprendi muito com o Alexandre. Eu só fico assim meio com ele. Eu disse, pai, Alexandre, o meu pai e minha mãe diz que tudo que a gente for fazer, você tem que ser o melhor. Agora, como que eu vou ganhar 10 títulos miguelense para empatar com o senhor? Para empatar com o João tem que ganhar 10 e 11 para passar ele. É muito É título muita coisa, miguelense. muita coisa. E o nível que tá, todo ano muda de time sendo campeão, tá difícil. E tá gostoso de se ver o futsal miguelense. Bom ver o público de volta ao ginásio, né? Que era uma das preocupações. E hoje a gente tá vendo que o público tá voltando pro. Cara, esse ano, graças a Deus, espero que Deus abençoe a gente muito. Que esse ano não esteja briga, né, no ginásio. Não. Eu acredito que não. Acredito que É, o pessoal tá muito consciente, até porque hoje, a partir do momento que você arruma uma confusão, você pode prejudicar até a sua equipe, né? e também tá tudo gravado, tem câmera para Isso, todo todo. lado. Poxa, Luiz, ver Irmandade Terrenense, o ginásio tava lotado. Ver Disbeck e Estrela, o ginásio lotado. ABF e Estrela, ginásio lotado. Isso pra gente que faz futsal e pra essa galera que patrocina, essa galera que tá passando aqui e patrocina, é muito fundamental pra galera, né? É muito mesmo. Porque você fugiu, eu vou ter lembrar agora. Você falou que se não fosse os patrocinadores, o podcast não existiria. Se não fosse essa galera também para ajudar os times. Exato. Né? É, o Cara, Guerreiro. meu O irmão. comércio de São Miguel, ele influencia muito, muito. Porque não é fácil você pegar um time e você vai olhar, tem uma folha por jogo de 5, 6, 7 mil reais, cara. E você Rapaz, tem que correr atrás, tem que levantar esse dinheiro. é, E fica aqui os parabéns pro nosso comércio. Porque oxe, 90% vem do comércio, as ajudas. tem muita gente apaixonada, mas se não fosse os meninos aí, a galera do comércio, os empresários, velho. Aquele 200, 300 reais que dá pro time, ajuda. E não é Ajuda pouco, aí não. muito, muito. E quando não der, faz falta. E a falta vai grande. Vai grande. Vai grande. É, vou falar um pouquinho aqui, mais um pouquinho. Me fala aí um sonho e um medo. O sonho, vou começar pelo sonho, que o meu sonho é continuar aprendendo, ouvindo as pessoas, os mais velhos, os mais experientes, que eu possa agora, agora finalzinho de outubro, de novembro, outubro ou novembro, não lembro, começar minha faculdade, terminar e jogar, fazer o futsal de alto nível. E o medo que eu tenho, cara, é de... Tenho muitos medos. A verdade é essa. É por isso que a gente briga. A gente, quando veste a camisa, a gente briga. Porque se eu não tivesse medo, eu nem acordaria de manhã. Entendeu? Entendi. E Davi Mendonça ensinou a gente que a gente tem que ter coragem. Então, o meu medo é perder essa vontade minha que eu tenho de ganhar. Essa ganância minha, essa ganância boa de querer estar sempre entre os melhores, estar sempre entre o topo. É bacana, muito bacana. E me fala um momento de mais dificuldade na sua vida. Teve dois, né? Teve dois. A perda do meu avô
e a perca do meu pai, né? O meu avô foi aquele cara, né? Eu conversava com meu avô igual eu tô conversando com um amigo meu. Jogando dominó, baralho, a gente conversava e ele tem um câncer. Eu com 16, 17, 18 anos, vendo meu avô aos poucos, para mim foi um momento muito difícil. O primeiro momento de despedida meu, entendeu? O primeiro momento de despedida foi ver meu avô, daquele jeito. Meu avô, um cara negrão, forte, cara que gostava de jogo, gostava de acompanhar o CSA dele, me incentivou muito no futebol, a estudar, a entrar para ser campeão, não tirar o pé da bola. O avô tinha muito isso, o jogador não tira o pé da bola, não. Tem que chegar mesmo. Lembro do meu avô falando essas coisas comigo. E depois foi a morte do meu pai, né? A morte do meu pai para mim foi um dos momentos mais delicados, não só para mim, para minha família, né? Porque o meu pai morreu num acidente de caminhão, transportando minério pela Vale. O carro pegou fogo, meu pai veio ser enterrado depois de 8 meses. Aqui 8 meses. passou 8 meses, 7 a 8 meses. Pro meu pai ser enterrado. Pera aí, vamos recapitular. Seu pai veio a falecer num Foi, acidente, morreu foi. queimado no. Morreu queimado, meu pai. E 8 meses depois o Foi. Eu ainda fui para Minas Gerais para fazer exame, reconhecimento. para fazer reconhecimento, exame. E nada. Muito corpo ainda daquele Brumadinho lá. Você lembra? Ainda tem Lembro. muito corpo, Tinha velho. muito corpo de Ainda Brumadinho. tem. Ainda tem lá em Minas Gerais. Aí, graças a Deus, Deus iluminou um grande amigo da minha falecida tia-avó, tia Dadá, o Gerard. Ele é de Maceió, ele é da Polícia Civil, é biomédico. E ele Buscou ajudar. conseguiu na hora, velho. Sendo que tava 8 meses lá nessa aflição. Ah, Tipo assim, a vida continuou. O meu pai tava morto, a gente sem enterrar ele, a vida continuou. 8 meses. Eu não sabia dessa. Eu soube no tempo do falecimento, mas Ah, nunca a tô. vida continuou, a gente acordava de manhã, tinha que estudar e trabalhar, fazer a correria. A depressão bateu na minha porta, mas graças a Deus eu tive amigos. Tive amigo mesmo, amigo fera que me acolheu, uma família que sempre me acolheu, uma noiva, a Malu, que esteve comigo, me abraçou e não deixou a depressão me destruir, né? Me deu forças para correr atrás da situação do meu pai, que eu tive que ir para Minas Gerais. Chegar em Minas Gerais não resolvi nada. Só perdi tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. E Pra quando 8? eu chego em São Miguel dos Campos, pô, velho, por isso que eu acredito em Deus, entendeu? Acredito muito em Deus, cara. O cara que a gente nunca viu, tá ligado? O cara que a gente nunca viu. Chegar e eu posso ajudar vocês. Posso ajudar vocês e depois de tanto tempo, pai, a família da gente, eu vendo a minha irmã, sentindo a falta do meu pai, pra mim foi e um cara que a gente nunca viu, cara. Cara, aí assim, aquela aflição. Você perdeu o seu pai, a vida seguiu e vocês ficaram 8 meses sem conseguir enterrar ele. Cara, você aqui vivendo e o seu pai lá. E todo dia pensava, pô, todo dia era a mesma coisa. Todo dia tu acordava e ia fazer as coisas quando era de noite. A Polícia Federal ligou, o dono da empresa ligou, como tá, como é, entendeu? Sem contar a dor A aflição da a dor do família. meu tio, velho, do meu tio Dada, que é muito conhecido aqui em São Miguel, morando lá na cidade que o meu pai faleceu, trabalhando na mesma empresa, Sem poder fazer nada, né? sem poder fazer nada. E para eu chegar em BH, aí tá um dos momentos mais complicados da minha vida, para eu chegar em BH, de Congonhas dos Campos, que é Minas Gerais, que foi um acidente na ladeira do Sabão. Na ladeira do Sabão. Eu tive que passar num local que foi acidente do meu pai. Não é fácil, né? Oxe, não, pô. Hoje, hoje eu digo o seguinte, velho, pra galera. Quem me conhece de pertinho sabe o coração gigante que eu tenho.
A gente não pode se deixar levar e ficar cabisbaixo com ninguém, entendeu? Por nada. A gente tem que selecionar as pessoas certas na vida da gente para nesses momentos um ajudar o outro. Exato. Porque, Luiz, hoje eu não consigo negar nada, uma ajuda a ninguém. Depois o que o Gerard, ele não sabe, eu acho que o Gerard nem sabe quanto grato eu sou a ele, cara. Entendeu? A minha tia-avó também, a tia Dadá que veio a falecer também. Não sabe quanto eu sou grato, porque um cara que nunca viu a gente, velho. E chegar, eu posso ajudar, eu vou ajudar e E ajudou, né? fazer. É bom, que Deus possa dar o conforto ao coração, tanto seu como dos seus familiares, né? É uma história de vida pesada, eu acredito que muita gente não sabe esse processo que você passou. É, porque foi um tempo que eu passei mais escondido, assim, entendeu? Uhum. Se fechou, né? É, Vamos um tempo dizer. que eu me fechei, um tempo que eu passei sem entender muitas coisas, sem entender os planos de Deus na vida da gente. Um momento de confusão na minha vida, um momento que eu comecei a usar coisas que não era para usar, entendeu? Para poder dormir, tinha que tomar um remédio, eu disse, não vou tomar esse remédio aí não, pô, não tô maluco. Tô bem, pô. Só não consigo mais dormir. Ah, mas tem que tomar esse remédio. Então, a gente tem que selecionar bem as pessoas e saber agradecer a Deus pelas dificuldades e pela abundância também, entendeu? Verdade. Bom, pessoal, chegou o momento que temos que deixar nossas considerações finais. Eu gostaria de agradecer você por ter aceito o convite, né? As portas estarão abertas e espero que em uma próxima oportunidade a gente possa estar aqui batendo outro papo bacana que foi hoje sobre o futsal miguelense. Ah, obrigado também o convite, Luiz. E a gente vai ter outras oportunidades de conversar sobre o futsal, conversar sobre a evolução do nosso futsal que a gente tá vendo, que tá acontecendo. E foi muito massa estar nesse momento aqui, esse finalzinho aí. Foi legal também. E agradecer também aí, sempre agradecer os patrocinadores, né, que são amigos da gente e ajudam a gente a deixar esse sonho vivo aí, que a Correria Podcast possa crescer mais e mais. É isso aí, pessoal. Estamos se despedindo. Que brevemente possamos ter o nosso amigo Júnior aqui com a gente de novo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Independente do horário que você estiver acompanhando o vídeo, fiquem todos com Deus. Valeu!